Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, vamos chegar a 500 mil inscritos. Vamos lá, pessoal. E olha, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E o sininho tocou, é mais uma carta que a vida escreveu, mais uma história no canal YouTube. E, gente, baixe o aplicativo do Eli Correia. Vamos lá e ouçam o nosso programa todo dia ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a Macumba e o Sapo. Só vim a saber realmente dos fatos quando eu estava com 15 anos e fui trabalhar em uma loja de confecção de roupas infantis. Ali, o meu trabalho era fazer laços para os vestidinhos. E com muitas mulheres juntas, se conversava de tudo. E foi numa dessas conversas, assim, inesperadamente, que eu soube o que tinha causado a morte da minha mãe. Com esta carta, eu vou voltar ao túnel do tempo. É um relato que eu já tive vontade de escrever muitas vezes, mas só agora estou conseguindo. No canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Minha mãe se chamava Maria, mas todos a conheciam como Mariquinha, filha mais velha dos meus avós e que morava na roça, no estado do Espírito Santo. Patrimônio de Anutiba, distrito da cidade Alegre. Com sacrifício, meus avós criaram os filhos ao todo 7. 7 vivos e 4, infelizmente, morreram ao nascer. Naquela época, não tinha assistência médica, os partos eram feitos em casa mesmo com parteiras. Mesmo diante de 11 filhos, 7 sobreviveram. Minha mãe, Mariquinha, já mocinha, começou a dar aulas nas fazendas e também dava aula para os seus irmãos. Mariquinha, uma moça muito linda, chamava a atenção dos rapazes daquela época. Era muito cortejada, muito desejada. Até hoje, quando eu vou para aquelas bandas e falo que eu sou filha da Mariquinha, todos os homens e mulheres que a conheceram dizem a mesma coisa. Menina, sua mãe era a mais linda de todas deste lugar. A sua mãe era simplesmente maravilhosa, chamava a atenção. Mariquinha começou a ser observada por um homem casado, homem que tinha família, mas os filhos já eram grandes, e dizia que estava separado da mulher. Não da casa, mas da mulher. Esse homem todos conheciam por Nisola e oferecia carona no seu jipe para minha mãe. E assim a levava para uma fazenda, para outra, e começou ali um relacionamento. E ela, mamãe, se interessou por ele, para desgosto do meu avô. Foi a maior tristeza, sem falar em vergonha. Meu avô, católico, não admitia essa situação e falava: como pode Mariquinha ficar com esse homem? Ele tem família, ele é casado. O que as pessoas vão falar? Vai ficar na boca do povo. E Mariquinha brigou feio com meu avô. E Mariquinha fica grávida de Nisola. Como encarar agora o pai, que já era contra o relacionamento, e até com uma certa razão? Porque ele, o Nisola, era casado. Dizia que era separado da mulher, mas morava na casa. E agora, Mariquinha grávida. Nisola arrumou uma casa em outra cidade e lá colocou minha mãe. E ia de 10, 15 dias para vê-la. Nisola trabalhava com seu próprio negócio de comprar e vender gado. E lá, naquela cidade para onde Nisola havia levado a minha mãe, nasceu o menino. E foi uma festa. A partir daí, ficou tudo bem com a família, já que não restava outra coisa senão aceitar minha mãe com o menino. Nasceu, portanto, Denísio. Sim, o nome dele, Denísio, foi o nome que mamãe deu a ele, Denísio, xodó do meu avô.
E passou mais um tempo, mamãe engravidou novamente, foi quando eu nasci. Minha mãe, vendo a situação que não estava boa, começou a costurar para fora, a melhor costureira da cidade, e voltou a morar com os meus avós. Meu pai, Nizola, já não aparecia com tanta frequência. Na verdade, ele já não era tão presente. E mamãe tinha de costurar dia e noite para o nosso sustento. Meio que ele abandonou mamãe. Ele estava fazendo ela sofrer muito. Passava com mulheres assim, sabe? Na frente dela, não estava nem aí. Cidade pequena, as pessoas falavam mesmo. Principalmente porque o meu pai estava com um caso com uma moça que o pessoal chamava de Maria Gasolina. Maria Gasolina. Essa Maria Gasolina era famosa por dar em cima dos homens e não perdia nenhum que ela quisesse. Com o meu pai envolvido com essa mulher e também com outras, acabou de vez minha mãe e nós, os seus filhos, abandonados, sabe? Assim, isolados. Como minha mãe não era casada com ele, resolveu arrumar então um namorado. E aconteceu de acabar se casando com este namorado no cartório. Paulo já era conhecido da família. Namoraram e se casaram. E ele ofereceu a ela amor, carinho e principalmente aceitou os filhos, no caso eu e o meu irmão. Mas dias depois de casados, ele começou a se implicar comigo e com meu irmão. Ele queria ficar só com a minha mãe. A princípio ele aceitou os filhos, mas depois de estar morando com a minha mãe, casados no cartório, ele não queria mais as crianças. No caso, eu e o meu irmão. Ele queria ficar só com a minha mãe, só com a minha mãe. No que ela bateu o pé e disse: onde os meus filhos não cabem, eu também não fico. Onde os meus filhos não são aceitos, eu também não fico. E foi embora. O casamento acabou. Minha mãe esteve por uns tempos em São Paulo com alguns tios meus, mas no fundo todos sabiam que minha mãe gostava mesmo era do meu pai, o Nizola. Era uma paixão louca. Como se dizia, era uma paixão recolhida. Tanto que ela resolveu voltar para o interior do Espírito Santo. E lá reencontrou meu pai. E voltaram. Meu pai arrumou uma outra casa e fomos morar com ele e minha mãe. Eu estava com 5 anos. Meu pai, tempos depois, voltou a se ausentar. E um dia, minha mãe, conversando com a minha avó, falou que não estava bem. Tanto que eu e meu irmão tínhamos de abaná-la. Sim, ela sentia um calor muito grande, falta de ar, até comprou um ventilador, mas nem com o ventilador resolvia. Então nós tínhamos que ficar abanando a minha mãe e o ventilador abanando ela tinha falta de ar. Meu pai nessas alturas já estava com outra mulher. E mamãe então descobre que mais uma vez estava grávida de papai, grávida e doente. Foi quando ela aceitou então tomar uma garrafada de ervas que uma mulher chamada Rita preparou. Essa Rita, chamada Dona Rita, tinha um centro e ela preparava umas garrafadas. Minha mãe não era envolvida com esse negócio de centro, não. Mas, diante da situação em que ela se encontrava doente, grávida e abandonada mais uma vez pelo meu pai, a mulher disse que seria tiro e queda. Ela iria voltar a ter saúde, ela iria, voltar a ser ela mesma. Era só tomar e ela melhoraria. Mas ela não imaginava que poderia acontecer o pior. Porque no dia 1º de março daquele ano, levantamos de manhã, minha mãe chamou a amiga para levá-la ao médico e também chamou um táxi. Eu me lembro que na hora em que ela estava saindo, ela pegou uma boneca, enrolou em um pano, colocou em minhas mãos, me deu um beijo e disse: é para você, minha filha. Abraçou o meu irmão, deu um beijo e disse: avisa a vovó que a mãe foi ao médico, tá?
e abraçou nós dois por um instante. Me lembro que ela estava chorando e, com o seu rosto molhado de lágrimas, nos entregou a um conhecido que passava naquela hora, um conhecido mesmo, para que ele nos deixasse na casa de nossa avó. Era perto, era só descer a rua. Então mamãe, com aquela amiga, entrou no táxi, dando tchau, um olhar muito triste. Na verdade, nem parecia um tchau, parecia um adeus. O conhecido nos deixou na casa de vovó, meu irmão com 8 e eu com 5 anos. E ele deu o recado que mamãe mandou dar. Minha avó ficou inquieta, perturbada. Não se aguentando, deixou a gente com uma vizinha e foi ao hospital saber da minha mãe. E ao chegar lá, vendo mamãe, ela gritou: "Minha filha está roxa! Minha filha não está respirando! Acuda a minha filha! Ela está morrendo! A minha filha está morrendo!" E foi aquela correria no hospital. Só que a minha mãe não estava morrendo. A minha mãe já estava morta. Logo chegou meu pai, tomou todas as providências. Nós estávamos lá na vizinha e todos já sabiam, menos nós, que mamãe havia morrido. Eu lembro que ia até o portão e dizia para uma amiguinha: "Minha mãe está demorando, por que será que ela não chega logo? Minha mãe está demorando, por que será que ela não chega logo?" Quando me lembro disso, eu sinto um aperto no coração. Até que chegou a noite e eu adormeci. Quando acordei, a casa cheia de gente. Mamãe, agora eu sabia, havia morrido. Minha avó dizia: "Minha filha, minha filha, minha filha." Meu avô desconsolado. Quando acordei, uma amiga de vovó veio conversar comigo, dizendo que o Papai do Céu havia levado minha mãe para ficar com ele. E me levou até onde estava minha mãe para que eu a visse. Essa amiga de minha avó pegou na minha mãozinha e também na do meu irmão e nos levou. Mas eu não quis vê-la. Eu só fiquei perto assim, sabe? Perto dos pés. E coloquei minha mãozinha no caixão e comecei a chorar. E não me lembro mais como foi o restante do velório e nem o seu sepultamento. Só lembro que algum tempo depois, eu no quarto, não conseguia dormir, e quando todos já estavam dormindo, vi minha mãe com uma veste longa, linda, toda de branco, parecia uma camisola comprida. E aí ela se aproximou, chegou perto da cama, passou suas mãos em meus cabelos. Eu tinha um cabelo comprido que dava assim na cintura, que ela cuidava com tanto carinho. E eu vi então as suas unhas bem feitas, esmaltadas em vermelho, e ela me beijou com tanto carinho. E foi em direção à porta, mandando beijinhos para mim. Eu não conseguia falar. Eu fiquei quietinha. E vi ela indo então para o quarto do meu irmão, onde o meu irmão disse a mesma coisa. Ela acariciou assim o seu cabelo, o seu rosto, deu um beijinho nele. Quando então o trinco da porta caiu, a minha avó veio ver que barulho foi aquele. E eu contei a ela. E o meu irmão contou a ela também o que aconteceu com ele. E vovó chorou. E nós três choramos. Quando eu tinha 15 anos, eu quis trabalhar. Foi em uma loja de confecções infantis, onde eu fazia laços para os vestidinhos. Eu fui contratada para trabalhar naquela loja para só fazer laços para todos os vestidinhos que eram confeccionados. E com muitas mulheres ali se falava de todas as coisas. E foi em uma dessas conversas entre as mulheres que começaram a falar de macumba. Uma moça dizia que na sua casa, quando ela ainda era criança, trabalhava uma mulher cujo apelido era Maria Gasolina. Quando eu ouvi
ela falar esse nome, Maria Gasolina, eu parei, pois minha avó sempre falou desta mulher, que essa mulher perturbava minha mãe, que essa mulher que tinha caso com meu pai não admitia, olha, nada que o meu pai falasse da minha mãe. Ela tinha raiva da minha mãe, ela tinha ódio da minha mãe. Então, eu ouvindo aquela conversa entre as mulheres, eu fiquei esperando o que vinha pela frente. E essa mulher que falava dessa tal Maria Gasolina, disse que ela, Maria Gasolina, gostava de um homem, mas que precisava tirar alguém da vida dele. E então Maria Gasolina foi até o cemitério. Lá chegando, pegou uma caixa, e nesta caixa havia um sapo. Ela abriu a boca do sapo e colocou um papel com o nome de uma mulher. E o nome desta mulher era Maria, e entre parênteses, Mariquinha. E naquele momento, Maria Gasolina pediu que ela, essa mulher que estava contando a história, que ela não olhasse o que ela ia fazer. Porque essa mulher acompanhou Maria Gasolina até o cemitério, mas que naquela hora ela virasse, não visse o que ela ia fazer. Mas como era mocinha e curiosa, ela olhou. Então Maria Gasolina pegou o nome dessa Maria, a Mariquinha, colocou dentro da boca do sapo e costurou a boca do sapo com o nome daquela mulher dentro. Fez um buraco ali no cemitério e enterrou o sapo. Naquela hora, todos ali na loja de confecções, todos deram risada. Acharam uma coisa, que macumba foi essa? Que coisa mais maluca é essa? E todas deram risada, porém eu não dei risada. Eu não. Séria e chocada, eu perguntei: você sabe dizer, Lala, qual o nome deste homem pelo qual essa tal Maria Gasolina fez tudo isso lá no cemitério? Então essa Lala, freguesa ali da loja, disse: olha, a mulher eu sei que é Mariquinha. Agora o nome do homem, se não me engano, se não me falha a memória, era Nisola. Neste momento, eu dei um grito. Todo mundo se assustou. O que foi? Eu disse: essa mulher, cujo nome foi colocado na boca do sapo e costurado, enterrado no cemitério, é a minha mãe. A minha mãe, Mariquinha. E esse homem, pelo qual a Maria Gasolina fez toda essa macumba contra minha mãe, é meu pai. É o meu pai. A mulher que contava isso e todas aquelas mulheres que davam risada ficaram sérias, e a Lala que contava ficou branca como cera. Todos ali ficaram calados e eu continuei: quer dizer então que a minha mãe foi vítima de uma macumba? Foi vítima, sei lá, de um despacho? Quer dizer, não tenho mãe desde os 5 anos por causa de uma tal Maria Gasolina, que colocou o nome da minha mãe na boca do sapo, costurou e enterrou no cemitério. É por causa disso que eu não tenho uma mãe maravilhosa, uma mãe que me amava tanto e que me faz tanta falta. Quer dizer, é por causa disso que desde então eu estou sem minha mãezinha. E foi assim que descobri o que provocou a morte da minha mãe, uma jovem de 33 anos, deixando seus filhos pequenos, tudo por uma paixão louca, por um amor desenfreado pelo meu pai Nisola. Que amor foi esse? Talvez se ela tivesse ficado em São Paulo, junto com os meus tios, que tudo fizeram por ela, quem sabe estaria ainda hoje entre nós. Depois de 6 anos da morte da minha mãe, perdemos também nossa avó. O nosso pai nunca nos deu assistência, já que estava com outros filhos e outras famílias, mulheres. Quem segurou a barra e ajudou em nossa educação, em nossa criação, foi meu avô e a minha avó.
e os nossos tios, irmãos de mamãe. Mais tarde, perdemos também o nosso avô. Hoje eu estou com 39 anos casada. Já se passaram 34 anos desse acontecimento. Mas sinto muita saudade, mas muita saudade mesmo de minha mãe. Como todos diziam, minha mãe era de fechar o comércio. Minha mãe era muito linda, muito bonita. Pena que não foi amada como merecia ter sido. E amou como não devia ter amado. Hoje você, mamãe, aí no céu, tem netos, um casal de netos do meu irmão e uma neta aqui que é minha filha. Já sofri muito nesta vida, mamãe, sem você. Morreu sem saber que foi vítima de uma obra de macumba. Se teve influência ou não essa macumba, eu não sei. Como também não sei se a garrafada da Rita fez mal ou fez bem. Só imagino o seu sofrimento na hora que estava indo para o hospital, deixando nós, os seus 2 filhos, ainda tão pequenos. Ainda guardo aquela boneca, mamãe. Ainda guardo aquela boneca, mãezinha. Eu ainda tenho aquela boneca que você deixou em meus braços. Ainda lembro, mamãe, de quando você veio me visitar naquela noite, toda vestida de branco, linda, me fez carícias, me fez carinho e me deu um beijo. Sobrevivemos esse mundo tão cheio de armadilhas e maldades. Constituímos as nossas famílias, mas é claro, falta você para nos completar. Um dia, em outro plano, encontraremos você com toda certeza, mamãe. Vítima de uma macumba, feita por uma tal Maria Gasolina, culminando com a sua morte. Esta é a minha história. A história que a vida escreveu e que vim a saber de tudo aos 15 anos. Que saudade de você! A macumba e o sapo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.